Uma palavra sobre a cruz de Cristo e a igreja como a comunidade da cruz. Qual é a necessidade da cruz de Cristo? Por que ela foi necessária? O que se produziu como obra na cruz? Ou quais são os imperativos da cruz? Ou seja, o que ela exige daqueles que a compreendem e querem seguir a Jesus Cristo? Bem, nós precisamos entender a cruz sobre alguns aspectos. O primeiro delas é entender que a cruz é uma resposta ao pecado humano. O que é o pecado? O pecado quer dizer que nós falhamos em atingir o padrão de Deus, o padrão do caráter de Deus. Tudo que é contrário ao caráter bom, justo, puro, benigno de Deus é pecado. A cruz é uma resposta a isso. E por que a cruz foi necessária? Porque o pecado traz consequências. E quais são as principais consequências do pecado? A primeira delas é a separação de Deus. Ou seja, quando o homem foi expulso do paraíso, é um símbolo de que ele foi separado espiritualmente de Deus. E é isso que significa também para nós hoje. O pecado também significa, como resultado de morte, a sujeição ao diabo, ao príncipe das trevas. Ou seja, quando nós não estamos debaixo da cruz, nós estamos sujeitos às ações de Satanás como inimigo de Deus e inimigo do ser humano. O pecado como morte também, ele é o símbolo da degeneração da imagem de Deus no ser humano. O ser humano, ele é a imagem de Deus ainda, mas essa imagem foi desfigurada. E o que a cruz faz? A obra da cruz? Bem, a obra da cruz, ela satisfaz a justiça de Deus, porque um justo pagou o preço pelos pecadores, portanto, a dívida foi paga por um justo. Também a obra da cruz, ela destrói o direito e o poder do diabo sobre os seres humanos. Aqueles que estão debaixo do sacrifício de Cristo e confiam nele, estão livres dessa opressão. A cruz também regenerou o ser humano, ou seja, gerou de novo, tornou ele uma nova criatura. E qual é o papel de Deus nesses processos todos? Bem, o papel do Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é o seguinte: Jesus Cristo, ele nos redime, ou seja, ele paga o preço para o resgate dos nossos pecados. Ele também é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele satisfaz a justiça de Deus, ou seja, o pagamento com a sua vida satisfaz a justiça de Deus em termos da nossa dívida. Jesus Cristo também nos reconcilia com Deus, ele restaura o nosso relacionamento com Deus. A obra de Cristo na cruz também fala de libertação. Quando nós cremos nele, nós somos livres dos jugos da escravidão dos nossos impulsos, das nossas tentações. Ou seja, nós temos a ele como o nosso Senhor que nos ajuda a vencer tudo o que precisamos vencer. Mas e a obra do Deus Pai na cruz? Qual foi? Bem, na cruz nós recebemos perdão, o cancelamento da dívida que nós tínhamos com o próprio Deus. Na cruz, o Deus Pai nos dá justificação, ou seja, ele nos declara justos e elimina nossa culpa pelo pecado. Na cruz, o Deus Pai também nos adota como a família de Deus, ou seja, nós temos agora a herança da própria família de Deus. E o Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo na obra da redenção, na cruz? Bem, o Espírito Santo é aquele que nos regenera, nos dá nova vida, resultante de um novo nascimento. O Espírito Santo também ele passa a habitar em nós nos tornamos a habitação, a presença de Deus através do Espírito Santo continuamente dentro de nós. Também o Espírito Santo é a garantia de um selo, a marca de propriedade de Deus, até que Deus restaure todas as coisas, o mundo inteiro e todos os seres humanos redimidos. O batismo também é uma marca da inclusão, através do Espírito, dos redimidos por Deus no corpo de Cristo, a sua igreja. O Espírito Santo também nos dá o penhor, ele é a garantia da herança em Cristo e a possibilidade da gente experimentar as primeiras bênçãos do céu. Bem, diante da cruz, o que a cruz nos exige a fazer depois que nós compreendemos e nos apropriamos da obra de Cristo?
São os imperativos da cruz. A obra de Cristo, já que ela satisfez a justiça de Deus, ela desfez as obras do diabo e ela restaurou o ser humano, ela exige de nós agora que a gente se negue a nós mesmos. Ou seja, só podemos estar alinhados com o que aconteceu na cruz se a gente passar a seguir a Jesus e a negar a nós mesmos. A cruz também exige que a gente tome a nossa cruz. De certa forma, nós temos também uma cruz a carregar como Cristo a carregou. Ou seja, nós temos que vencer a velha natureza para viver a nova natureza. E também a cruz nos leva a atender o chamado de siga-me de Jesus Cristo. Só podemos crer na obra da cruz se, como resultado disso, a gente seguir a Jesus Cristo, seguir a sua vida, o seu exemplo, a sua entrega, o seu serviço, a sua santidade. Então, uma conclusão. O pecado do homem, ele gerou uma rebeldia que o afastou de Deus. O que a obra da cruz faz? Ela satisfaz a justiça de Deus pelo que Cristo fez. E qual a nossa resposta diante disso? Nós precisamos negar a nós mesmos e viver por Cristo. Bem, o pecado do homem também sujeitou o ser humano ao príncipe desse mundo, Satanás. O que a obra da cruz fez? Ela desfez as obras do diabo. E qual é a resposta humana em relação a isso? É tomar diariamente a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. O pecado do homem também degenerou a imagem de Deus no ser humano, desfigurou. E o que a obra da cruz fez? A cruz regenerou o ser humano, ou seja, deu a ele uma nova vida a partir de um novo nascimento. E qual é a resposta do ser humano a isso? Bem, a resposta é seguir a Jesus Cristo, aquele que é a própria vida. Deus abençoe você, que você entenda a obra da cruz e que você ande com Jesus Cristo, esteja inserido na comunidade da cruz.